bom dia, povo de Deus. Bom poder estar com vocês aqui nessa manhã, dando início a uma nova série, né? E mais uma série dentro de um livro dos chamados Profetas Menores. É muito gratificante poder ensinar os profetas menores, porque, infelizmente, irmãos, vocês sabem, muitas igrejas não dão um valor, né? É raro ver uma série nos profetas menores em muitas igrejas. E eu agradeço a Deus que a nossa igreja tem colocado isso como um alvo de estudar pelo menos um livro dos profetas menores por ano. E já estudamos alguns deles, né, como vocês bem sabem. E hoje nós vamos dar início ao estudo no livro do profeta Abacuque. Eu particularmente gosto muito do profeta Abacuque, gosto muito desse livro. E é um privilégio poder falar, né, poder trazer a palavra de Deus neste livro do profeta Abacuque. Por quê? Se você ainda não sabe, por que é chamado de profeta menor? Né? É claro, gente, de forma alguma, esse título, profeta menor, está desmerecendo o profeta, ou o livro, ou o escrito. Não é menor porque é de menos importância, tá bom? Que fique bem claro isso. Ele é menor, chamado de profeta menor, porque ele escreve um conteúdo menor. Né? Nesse sentido, o profeta também ele vai escrever para uma região geográfica aí, de menor alcance, onde os seus escritos irão. Mas principalmente porque aquilo que ele escreve tem um conteúdo menor do que os chamados profetas maiores, tá bom? Então não tem nada a ver com ser melhor ou pior que os outros. Todos são iguais, todos são super importantes, até porque está na Bíblia, né? Então quero ver com vocês hoje um pouquinho, né, do capítulo 1 de Abacuque, e na verdade nós vamos concluir com o primeiro versículo do capítulo 2. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, vamos falar um pouquinho do contexto, né, da época, da pessoa de Abacuque. Né? Então, é importante saber que em 722 a.C., o Império Assírio ele leva o Reino do Norte para o cativeiro. E ele, então, vem, arrasa com Samaria, e a partir daí, então, desde então, 722, esse cativeiro do Reino do Norte, esse reino nunca mais seria o mesmo, nunca mais voltaria. Então, ali é o fim do Reino do Norte, quando as tribos se dividem, né? Tribo de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Em 722, então, é o fim do Reino do Norte com o cativeiro assírio. Nesse mesmo tempo, no outro lado do reino, Reino do Sul de Judá, o rei Ezequias, então, governava. E esse mesmo rei que tomou Samaria, ele também tentou, né, e tomou algumas cidades de Judá e tentou tomar a principal, que era Jerusalém. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse nesse momento, nessa época. Então, por uma intervenção divina, Samaria não conseguiu tomar Jerusalém. Ainda nesse contexto, a nação dos caldeus, conhecido como os babilônios, eles começam a crescer. E eles começam a se destacar como uma grande potência mundial naquela época, então perfazendo aí 3 grandes nações, juntamente com a Síria e o Egito, que também já era uma grande nação. E chega no ano de 612, então, os babilônios, em confronto com os assírios, conseguem êxito. Então eles derrubam o Império Assírio em 612 a.C. Aí, percebendo então que a Síria já havia sido dominada, o Egito, preocupado, então ele se levanta para tentar uma resistência contra esse poder dos babilônios. E aí ele marcha com seus exércitos para a Síria, e ali então eles vão até uma região chamada Carquemes, na Síria, e eles vão entrar num embate contra os caldeus, nessa famosa batalha então que ficou conhecida como a Batalha de Carquemes. Ali o faraó Neco, ele então sofre ali uma vexatória derrota e ele é obrigado então a retornar para o seu território e aí ter que assistir o Império Babilônio surgir e se destacar e se consolidar como o grande e único império daquela época. Então, em 609 a.C., como uma única grande potência sob o comando de Nabucodonosor, já muito conhecido por nós aí nas Escrituras. E esse Nabucodonosor, então, ele aproveita essa grande vitória, essa soberania, né, que eles
estavam tendo, humanamente falando, e eles vão investir contra Jerusalém. Eles fazem isso em 3 etapas, né? Sendo que, numa delas, em 605, é quando a Bíblia vai relatar, por exemplo, a deportação de alguns jovens para a Babilônia, entre eles Daniel e os seus amigos. É nessa época que acontece essa história de Daniel. Mas é exatamente no ano de 586 a.C. que Jerusalém, então, vai cair definitivamente nas mãos dos babilônios. E a Escritura vai narrar esse episódio, e nessa época, nesse contexto, vai surgir o profeta Abacuque, e também, contemporâneo dele, o profeta Jeremias, né? E o livro de Lamentações, ele vai falar muito sobre essa questão do que foi essa conquista, do que foi essa deportada, né? Do que foi esse cativeiro babilônico. Coisa terrível, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse povo, sobre os caldeus. E se você já leu Lamentações do profeta Jeremias, você vai perceber o cenário ali descrito de horror, né? de violência, de extermínio mesmo do povo de Jerusalém. Sendo levado para o cativeiro, e os que ficaram sendo destruídos, sendo executados de maneira cruel pelos caldeus, né? Então, nesse contexto, surge aí o profeta Abacuque, e é interessante, o nome desse profeta significa aquele que abraça. E olha que legal isso, né, irmãos? Nós temos vivido dias onde sequer podemos dar um abraço numa pessoa querida. Não é diferente nos dias de Abacuque. O povo estava sofrendo muita opressão, muita violência. O povo estava sendo perseguido. O povo estava se tornando cativo, irmãos. E surge um profeta com o nome daquele que abraça, para fazer lembrar que Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a circunstância desfavorável, apesar de toda a morte, apesar de toda a violência, apesar de toda a vergonha, de todo o escárnio, Deus estava presente. Assim como um filho, né, que corre para os braços do pai, Abacuque vai clamar a Deus por socorro, vai questionar a Deus, e como uma criança que não entende o que está acontecendo, vai dizer que o povo, a nação, está precisando desse abraço de Deus, está precisando sentir esse cuidado de Deus. E Deus, obviamente, não vai deixar o profeta e o povo sem resposta. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Mas nesses dias tão difíceis, né, onde nós sentimos falta de um abraço, nós nunca devemos esquecer que temos um Deus. Ele sim nos abraça. Ele sim está sempre presente. A Ele nós devemos recorrer. Ele nunca vai negar um abraço, né? Muito bem. Importante e interessante também perceber que os temas levantados por Abacuque, eles são muito atuais, né, gente? São temas de manchete de jornal, tema de noticiário, tema que poderiam estar aí, estão, né, nas publicações dos jornais que chegam à nossa casa, no seu celular, no seu computador, enfim. Como disse Hernandes Dias Lopes aí, estudar Abacuque é diagnosticar os nossos tempos. E nós vamos perceber isso na leitura deste capítulo, especialmente nos primeiros versículos, o quadro que é pintado ali pelo profeta. Então, quero olhar com vocês, nessa manhã, nesse foco, né, da soberania de Deus, olhando para a soberania de Deus em 3 cenas. Tá? E a primeira delas, eu estou chamando aí de um protesto por causa da injustiça. Isso nós vemos aí nos versos 1 a 4. Vou projetar aqui, você pode acompanhar também na sua Bíblia agora em casa, Abacuque, capítulo 1, versos de 1 a 4. Aqui eu estou projetando na Nova Versão Internacional, na NVI, você pode acompanhar por aqui também, mas se quiser, se preferir, também pode acompanhar pela sua versão aí na sua casa, tá bom? O texto começa dizendo assim: advertência revelada ao profeta Abacuque. Presta atenção agora se o que você vai ouvir não tem tudo a ver com o que você está vivendo nesses dias, com o que o nosso país, o nosso mundo, especialmente, né, o Brasil, nós temos enfrentado
em alguma proporção, né, nos nossos dias de hoje. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha de novo, irmãos, isso aqui. Até quando, Senhor? Até quando? Quantas vezes você já não, na sua oração, você já não questionou a Deus nesse sentido? Seja pela situação, pelo cenário do país, ou algo muito específico na sua vida, na sua casa, na sua família, uma doença, uma dificuldade de emprego, né, um problema de relacionamento, e aí você tentando achar uma solução, e você clama a Deus, e na sua oração você pergunta, Senhor, até quando eu vou suportar isso? Até quando eu vou gritar? Até quando eu vou esperar pela tua salvação? Gente, Deus permite esse tipo de oração. Isso não é desrespeito, é abrir o coração diante de Deus. E Abacuque faz isso. E ele descreve um cenário, olha só, um cenário de injustiça, de maldade, de destruição, de violência, a justiça enfraquecida, o ímpio prevalecendo, prejudicando o justo, enfim, a lei sendo pervertida, a justiça sendo pervertida. Será que isso tem acontecido nos nossos dias? Com certeza sim. Nós olhamos, por exemplo, para o cenário político e nós vemos isso. Injustiça, maldade, nós vemos violência, conflito para todo lado, a lei sendo enfraquecida, a justiça sendo pervertida. Nós olhamos para esse momento de pandemia, onde o mundo inteiro, obviamente, né, está sofrendo, mas quando chega aqui no nosso cenário brasileiro, a gente fica triste por ver que quem deveria estar ajudando, às vezes, está querendo tirar vantagem em cima da desgraça do povo. Você olha, por exemplo, na questão da saúde, gente sendo largada e todo aquele câncer, e eu falo do câncer do sistema mesmo, sendo exposto, falta de recurso, falta de pessoal, gente maltratada, não valorizada, e aí você vê orçamentos supervalorizados, superdimensionados, você vê um hospital de campanha num determinado país custando X, chega no Brasil, custa 5X, 10X. Você vê o pessoal comprando, por exemplo, num outro país, comprando da China, respiradores por 10, e aí você vê o mesmo respirador comprado da mesma China no Brasil, custa 100. E você fala, mas por quê? Corrupção, maldade, desvio. Claro que tem gente boa, claro que tem gente querendo ajudar, claro que tem gente também honesta. Mas, no geral, o país está mergulhado nesse cenário também de conflito para todo lado, né? A justiça pervertida. Esse é o cenário de Abacuque. Abacuque, é interessante notar isso também, irmãos, ao contrário dos outros profetas, ele é muito mais um profeta do povo para com Deus do que de Deus para com o povo. Porque quando você olha para os outros profetas, eles recebem a mensagem de Deus, de condenação, de alerta, e eles vão até o povo e ali eles vão falar uma palavra pesada de Deus para o povo. Abram os olhos, se arrependam, Deus vai trazer juízo. Aqui é o contrário. Abacuque já está experimentando esse juízo, já está experimentando esse cenário, todo esse cenário geopolítico também da sua época. Você percebe as nações, os impérios se levantando uns contra os outros, todos indo para cima de Judá agora. O reino do norte é levado,
é destruído, o reino do sul agora se torna escravo também dos caldeus, e Abacuque está vivendo nesse meio, nesse mundo turbulento, conturbado, e agora ele vê o povo dele, os seus irmãos, sofrendo, e ele vai chegar até Deus num clamor, ele vai interceder, como diz aqui Abacuque, a presença do sofrimento no meio do povo de Deus vai deixar esse profeta confuso e indignado. E a pergunta, como pode Deus abandonar o seu povo e nada fazer para corrigir tanta injustiça? O justo sofre enquanto o ímpio triunfa. Abacuque então apresenta o povo a Deus exercendo esse papel de intercessor. Então é interessante essa função do profeta Abacuque aqui, né? E esse então é o primeiro cenário, é a primeira cena que mostra, que revela a soberania de Deus em forma de questionamento, por causa da injustiça, né? Essas perguntas, esse sofrimento, essa angústia do profeta em ver as coisas acontecendo e aparentemente Deus quieto, aparentemente Deus sem se importar com a situação. Mas a cena 2 vai mostrar a soberania de Deus também em ação, no meio, punindo, né? E trazendo um inimigo para isso, a punição por meio do inimigo. Vamos ver os textos do versículo 5 até o 11. De fato, às vezes, olhando para esse pedaço do texto aqui do capítulo, às vezes é melhor que Deus nem fale, porque quando ele resolve falar, agora ele vai mostrar para o profeta que tudo aquilo que estava acontecendo e ainda que haveria de vir, tudo estava no controle dele e sendo executado por ele como uma forma de punir e de disciplinar a nação, por causa do seu pecado, por causa do seu abandono ao próprio Deus e a lei e a aliança que ele tinha feito lá com Moisés. Vamos olhar esse texto. Acompanha aí, se você não estiver conseguindo enxergar, na sua Bíblia mesmo, a partir do verso 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Resposta de Deus, né? Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês, olha só, Deus não está falando de algo que vai acontecer lá muito para frente, não. Nos dias de vocês, profeta Abacuque, farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. E olha o versículo 6, aqui é a chave dessa parte, porque revela a soberania de Deus e mostra que é Ele quem está no controle, é Ele quem está administrando tudo isso. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Então Deus usa aqui para ilustrar 3 animais, né? Ele fala dos leopardos, ele fala dos lobos do crepúsculo e fala das aves de rapina, né? Então, para figurar, né, a maldade, a velocidade com que os caldeus chegam para destruir, a maneira como eles são cruéis em destruir. Versículo 9, todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Gente, impressionante, né, a narrativa aqui, e Deus dizendo, né, para o profeta o que estaria para acontecer ainda. Ele ora, né, o profeta ora, clama,
esperando uma resposta de Deus, e a resposta de Deus vem. E como diz aí um certo poeta, político e palhaço, né, que na sua campanha para deputado federal usava a seguinte frase, né? Pior que tá, não fica. Mas olha, aqui essa frase não ia colar, não. Há quem diga que também agora, né, já caiu por terra essa tese, porque parece que está pior do que estava, né? E de fato, pior que estava ia ficar. Deus está dizendo exatamente isso para o profeta aqui. Você acha que está ruim, Abacuque? Espera que a coisa vai piorar. Tá? Quando a Síria dominou o Reino do Norte, Judá deveria ter aprendido com isso, né? O Reino do Sul deveria ter aprendido com isso, mas não aprendeu. Houve altos e baixos, e ali, na sucessão de reis, houve um rei chamado Josias, que quando o povo foi levado para o cativeiro da Síria, 722, mais ou menos 100 anos depois, no sul, esse rei Josias, em 621, ele traz uma reforma espiritual ali para o povo. Foi um rei temente a Deus, um dos poucos ali. Mas depois que ele morre, e outros reis surgem que, de novo, acabam levando o povo para a idolatria. E acontece aquilo que aconteceu em 609, né? Todo aquele cenário de destruição, Babilônia crescendo, os caldeus crescendo, até que em 586 acontece essa tragédia. E Deus está dizendo, está falando para o profeta Abacuque, né, que as coisas iriam piorar. E lembra daquele até quando, no versículo 2? Até quando, Senhor, e Senhor não escutarás? Hernandes Dias Lopes disse que a voz de Deus pode ser mais perturbadora do que o seu silêncio. E isso é o que acontece aqui. Fala, Senhor, fala, Senhor. Então, quando o Senhor se põe a falar, ele diz, vai piorar. Isso por quê, irmãos? Isso porque Deus é justo. Isso porque Deus não inocenta o culpado. Isso porque aquilo que você planta, você colhe. O pecado pode não ser punido na mesma hora, mas Deus não vai esquecer. Ele vai trazer a disciplina, sim. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E o povo brincou, o povo de Deus desobedeceu, o povo de Deus descumpriu a aliança, e Deus já tinha dito lá atrás, ele tinha avisado. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês desobedecerem, eu trarei maldição. Eu mesmo trarei a maldição sobre vocês. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Em meio à oração, esse clamor, nós muitas vezes queremos formatar a resposta de Deus. E a gente não admite que Deus responda de outra forma. Ou que não faça do jeito que nós esperamos, muitas vezes na nossa oração. Quando eu oro por cura, parece que Deus não pode fazer outra coisa, ele tem que curar, senão ele não é Deus. Não, irmão. Deus não está sujeito ao nosso programa. E Deus não tem que obedecer à nossa agenda. A oração, ela não é um mecanismo para domesticar Deus. Ao contrário, a oração serve para nos alinhar à vontade dele. Quando nós oramos, é nós quem temos que buscar, entender e aceitar e esperar a vontade perfeita dele. E alinhar isso, a nossa, à vontade dele. E não o contrário. Não colocar Deus contra a parede, como um sindicalista, que vai ali bater na porta do patrão, chutar a porta, entrar e pegar no colarinho e colocar contra a parede. Não. Deus não está sujeito ao nosso programa. E Deus mostra isso para Abacuque, e dizendo que as coisas iriam sim piorar. E ele iria trazer os babilônios, os caldeus. Alguns textos em Lamentações, só para nós percebermos a crueldade desse povo. Todo esse pedaço que nós lemos do versículo 5 ao 11 já revela, né, um pouco das características dos caldeus, povo terrível. Mas eu quero olhar com vocês também alguns desses textos em Lamentações, onde o profeta Jeremias vai falar das atrocidades que aconteciam por causa dos caldeus, pelas mãos dos babilônios. Olha só, Lamentações capítulo 2, verso 21, diz o seguinte lá: o jovem
e o idoso caem por terra nas ruas. As minhas moças e os meus moços caíram à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, massacraste-os sem misericórdia. Deus usando a nação dos caldeus para trazer o juízo. Capítulo 4, verso 5. Os que comiam comidas finas desfalecem nas ruas. Esse é o cenário que Jeremias está vendo e por isso lamentando, né? Os que se enfeitavam com vestes de púrpura se debruçam em montes de cinzas. E agora capítulo 5, do verso 11 ao 18, final do livro de Lamentações. Violentaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Príncipes foram enforcados pelas mãos deles, nem os idosos foram respeitados. Jovens trabalham no moinho, crianças tropeçam sob fardos de lenha. Os velhos já não se assentam nas portas, os jovens já não cantam. A alegria do nosso coração acabou. Nossa dança converteu-se em lamentação. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso nosso coração desmaiou, por isso nossos olhos se escureceram. Os chacais andam pelo monte Sião, que está assolado. Olha o cenário, gente. Conseguem perceber? O cenário, conseguem perceber a crueldade desse povo que Deus está trazendo aqui, está usando para executar sua justiça, seu juízo? Gente, nós estamos vivendo esses dias difíceis, estamos achando, algumas pessoas estão dizendo, né, mas nunca a humanidade sofreu tanto, né, estamos no fim dos tempos. Gente, por favor, volta aqui os seus olhos para esse cenário. Você acha realmente que o que nós estamos passando dá para comparar com o que esse povo passou nas mãos dos babilônios? Autores vão dizer que o cerco de Nabucodonosor foi se fechando em Jerusalém, ao ponto de encurralar aquele povo dentro da cidade e faltar água e comida. E a Escritura vai dizer que quando chegou nesse ponto, gente, presta atenção, para comparar um pouquinho com os dias de hoje, as mães tinham que comer a carne dos seus próprios filhos. O texto vai dizer isso. Naqueles dias, diz o texto bíblico, aqueles que morriam ao fio da espada, eles eram mais felizes do que aqueles que morriam pela fome. Tem comparação, irmãos? Agradeça a Deus pela bondade dele. Agradeça a Deus pela misericórdia dele, que apesar das privações, né, que nós estamos passando nesses tempos difíceis, isso não se compara a esses dias que o povo de Deus viveu ali na mão dos babilônios. Então, irmão, se você tem, ainda que você está talvez desempregado, esteja, né, com alguém sofrendo na sua família, tenha perdido até um ente querido, Deus continua soberano e continua bom e misericordioso. Nesses dias aqui, o povo de Deus estava sofrendo demais na mão desse povo que Deus mesmo trouxe para julgar, para trazer disciplina. Quando Deus estendeu o braço para agir, Ele não trouxe restauração. Ele trouxe, sim, mais disciplina e juízo. O profeta esperava uma ação de Deus e teve, mas não do jeito que ele esperava. Deus faz do jeito dele. Por que isso, irmãos? Por bel prazer? Não. Deuteronômio 28, o povo do pacto está recebendo exatamente o que o pacto preceituava, ou seja, obediência traria bênção, desobediência traria disciplina. Deus é justo. Desde o Éden, né? De toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comeres, certamente morrereis. O que aconteceu? Deus cumpriu sua palavra. A morte alcançou o homem pecador. O salário do pecado é a morte. Ainda bem que a história não termina por aí. Mas a última cena, então, se revela com o profeta, né, fazendo uma série de interrogações.
mas não perdendo, e ainda bem por isso, né, a perspectiva de um Deus bondoso, de um Deus eterno, de um Deus santo, de um Deus que responderia, de um Deus que não ficaria para sempre daquele jeito. A situação não seria eternamente daquele jeito. Então aqui a perspectiva, apesar das interrogações, versos 12 a 17. Vamos ler. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Em outras versões, o texto massorético vai trazer esse termo aqui, tu não morrerás, como nós não morreremos, né? Eu entendo que aqui, nesse contexto, né, falando de um Deus eterno, acho que cabe mais a ideia de que, se ele é eterno, obviamente ele nunca vai morrer. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Olha a descrição que ele faz aqui dos caldeus, né? Ele compara a situação do povo como peixes do mar e animais que não são governados por ninguém. E é interessante que ele fala desse aspecto, né? Eu gosto de pescaria, né? Ele fala desse aspecto da pesca com anzol, que é 1 a 1, e depois ele fala também da pesca com a rede, né? Que arrasta. E era exatamente isso que os caldeus faziam, né? Eles não só mataram ao fio da espada, individualmente, como também depois executaram o cativeiro, levando diversos deles para a escravidão. Versículo 16, e por essa razão, ele, né, o inimigo, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra. Olha que interessante, né? Falando que o povo inimigo fazia atrocidades, matava, né, escravizava e depois se auto-adorava, né, adorando a sua rede, né, ou seja, a sua própria força, a sua própria violência sendo adorada, queimando incenso em sua honra. Pois graças à sua rede, ou seja, a essa metodologia violenta, a sua força, aos seus exércitos, a sua espada, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Ou seja, esse povo depois se tornou cada vez mais, uma grande potência cada vez maior, às custas da riqueza saqueada, né, desses povos, à custa do ouro, dos despojos, por exemplo, de gente como a nação de Jerusalém, a nação de Judá. Mas, a pergunta no 17 final, continuará ele esvaziando sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Abacuque aqui, então, ele tem um conflito teológico. E quantas vezes isso não acontece com a gente, né? Eu acho isso tão gostoso. Se todo mundo pudesse, se todo mundo soubesse, tem gente que acha que sabe tudo de Bíblia, conhece Deus, né, tudo de Deus. Coitado, né? Coitado de mim, coitado de quem se gabar a esse ponto. Benditos são os conflitos teológicos, porque eles nos colocam de volta para o nosso lugar. Eu não estou falando aqui de preguiça de estudar, eu não estou falando aqui de aquela desconsideração com a palavra. A gente tem que buscar cada dia mais mergulhar na palavra, ruminar a palavra, essa ideia, né? Debruçar no texto bíblico. Mas, gente, não queira achar que você vai chegar num ponto onde já sabe tudo de Bíblia, tudo de Deus. E que bom, né, poder saber que nós temos esse limite. Nós não sabemos de tudo, não entendemos tudo, porque Deus é Deus. Quem é que conheceu a mente do Senhor, os seus desígnios? Nosso papel é buscar, conhecer cada dia mais um pouquinho e confiar
e esperar naquilo que nós não entendemos e naquele momento não compreendemos na resposta de Deus. Abacuque, então, ele tem esse conflito. Harmonizar a santidade de Deus com o uso que ele faz de gente perversa. Harmonizar o seu amor com o sofrimento do justo. A questão do mal no mundo, né? E esse conflito é um dos grandes entraves à fé incondicional dos cristãos nos dias de hoje. A presença do mal no mundo, criado por Deus, é um escândalo para aqueles que se opõem ao cristianismo. O livro de Abacuque, então, ele trata de um dos maiores e mais atuais temas da teologia, essa questão do mal no mundo, né? Deus permitindo, o Deus soberano, que ainda, apesar de tudo, né, ele continua no trono, ele não perdeu o controle. E nesse caso aqui, como em vários momentos, inclusive, foi Deus quem permitiu que acontecesse e está ele enviando aquele próprio mal. Tá? Muitos, já quando vem alguma coisa errada, alguma coisa nesse sentido, algum mal acontecendo, especialmente para o povo de Deus, sabe o que eles vão dizer? É coisa do diabo. É muito comum ouvir isso, né? Isso é obra do inimigo. Gente, nem sempre e muitas vezes não é obra do inimigo. É obra de Deus. Porque, queridos, nem todo sofrimento é por causa do inimigo. Se fosse assim, então nós teríamos um problema com o sofrimento de Jesus, né? O sofrimento também nos traz crescimento, maturidade, nos aproxima de Deus, nos devolve para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a dependência de Deus e ansiar a volta dele. E aqui, então, é algo que a gente muitas vezes trava, né, nas nossas teologias, esse conflito. Mas uma coisa é certa, o versículo 12 é muito importante, é chave nesse pedaço aqui. Mostra que o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. Se você voltar comigo lá no verso 12, você vai ver o profeta dizendo: ó Senhor, meu Deus, meu santo. Ou seja, Deus para ele ali, ele sabe que Deus é um Deus pessoal. Ele chama Deus de meu Deus, meu santo. E ele olha também para Deus como sendo um Deus eterno. Ele vai dizer, não existe desde a eternidade, ou não existe desde a eternidade, Deus é eterno. Então olha a perspectiva aí, né? Apesar de todo o mal, apesar de tudo que está acontecendo à sua volta, o profeta é até muito parecido com aquele salmista, né? Lá no Salmo, foi pregado pelo pastor Edgar aqui, né? Salmo de número 73, né? Salmo 73. O salmista vai dizer, eu olhei para a prosperidade dos ímpios e eu quase escorreguei. Curioso, né? Que Abacuque, se você olhar no último versículo, capítulo 3, lá no final, Abacuque vai encomendar esse livro, lá no final, 3,19, ao regente de música para instrumentos de corda. Até parece que o livro de Abacuque é um salmo, é uma poesia. Né? E isso faz muitos comentaristas entenderem que provavelmente Abacuque era um levita, era um homem também ligado à adoração. E ele, quando escreve o livro, ele termina dizendo ao regente de música para instrumentos de corda. Assim como aquele salmista lá, né? Assim como o Asaf, que também estava ligado à adoração, disse, eu olhei para a prosperidade dos ímpios e quase que eu tropecei. E Abacuque aqui também, ele olha, ele clama a Deus, e ele faz perguntas, ele faz interrogações aqui, até quando, Deus, por quê, mas ele não perde a perspectiva de que Deus é o seu Deus, que Deus é santo e de que Deus é eterno. E ele chama esse Deus de eterno exatamente para contrastar com o versículo anterior, onde mostra que o Deus dos caldeus era a própria força deles. E de fato, eles eram muito fortes, muito poderosos, uma grande nação. Uma nação que tinha muito cavalo, muito exército, muita arma, muita espada, enfim. Mas isso tudo ia acabar, como acabou. Império nenhum resistiu. Onde estão os caldeus? Onde estão os assírios? Onde estão os egípcios? Onde estão os gregos? Onde estão os romanos? E assim vai. Agora, Deus continua no seu trono, soberano. Ele é eterno. Só Ele é eterno.
Versículo 12 ainda ele diz: tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplicasse o castigo. De novo, a boa perspectiva aqui, a perspectiva correta. Ele enxerga que, apesar de tudo, Deus, então, Deus, usando aquela nação para executar juízo. Deus estava usando os babilônios para determinar um castigo, aplicar um castigo na nação. Ele estava consciente disso. E foi isso que o fez ter esperança e fé. Então, irmãos, você quer uma receita aqui para enfrentar esses dias difíceis? Não perca a sua perspectiva de quem é Deus. Porque Deus não muda. O mundo, as nações, os impérios vêm e vão. Os problemas vão e vêm. Pessoas nascem, pessoas morrem. Governos se levantam e caem. E nesse momento você está sendo atribulado, eu sei, nós estamos passando por problemas. Mas Deus continua soberano. Deus não muda, Ele continua bom, misericordioso, eterno, santo, justo. Não esqueça disso. As nuvens podem esconder a luz, mas não podem destruir o sol. As turbulências que abalam os tronos da terra não abalam o trono do céu. As coisas podem estar difíceis, emprego, saúde, confinamento. Nós estamos em confinamento, mas o Espírito Santo não está. Ele continua agindo. Ele continua sendo Deus. Não se esqueça disso. Dependa dele. E para terminar, por causa dessa perspectiva, no capítulo 2, versículo 1, o profeta vai dizer assim, isso serve para mim e serve para você. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Apesar de tudo, ele para aqui e diz, eu vou esperar. Vou tomar posição e vou aguardar a resposta do Senhor. Irmão, você tem clamado ao Senhor? Sei que você está passando dificuldade, eu não sei qual é, mas o mundo está passando por dificuldade. Alguns mais, outros menos, enfim, eu não conheço o teu coração, mas Deus conhece. Derrama esse coração diante de Deus, como o profeta fez. Mas não perde a perspectiva de quem Ele é. Clama ao Senhor e aguarda que Ele vai responder. E na semana que vem, nós vamos ver a resposta do Senhor. Nós vamos ver que esse Deus soberano está atento ao clamor do seu povo. Mas lembre-se, não se esqueça algumas lições desse capítulo. O pecado, ele vai ter disciplina. Deus vai punir o pecado. Deus não vai deixar passar ileso. Os inimigos de Deus que não reconhecem a mão dele, serão punidos também e julgados. E isso, quando isso acontecer, sem cura, sem retorno. Deus pode lançar mão de instrumentos estranhos até para aplicar disciplina no seu povo. Talvez Deus vai usar o ímpio para disciplinar a sua vida, e você não vai entender. Mas Deus pode fazer isso. Isso é prerrogativa dele. E outra lição importante é que a exaltação de si mesmo é o último engano dos corações tolos. A soberba procede à ruína. Se vocês continuarem estudando a história da humanidade, vão perceber o que Deus fez para esses caldeus. Como Deus derrubou a nação babilônica. Por causa da sua soberba, acabaram em ruína. O próprio Nabucodonosor provou disso. Né? Irmãos, o profeta não apenas ora, como também aguarda uma resposta. E nós, então, devemos igualmente ir à presença de Deus e colocar nossa causa em suas mãos. Ele sempre, sempre responde àqueles que esperam nele, àqueles que esperam a sua resposta. Recapitulando, a soberania de Deus em 3 cenas: o protesto por causa da injustiça, a punição por meio do inimigo e a perspectiva, apesar das interrogações. Deus abençoe. Vamos